Saiu o edital daquele concurso que você tanto esperava. Você abre o PDF do edital, vê aquele monte de matéria, olha para o calendário e pensa, cara, puxa vida, eu só tenho 2 meses. Aí bate aquele desespero, né? Você sai comprando curso, PDF, baixando material, montando o cronograma maluco e 2 semanas depois você acaba percebendo que estudou bem menos do que deveria. E pior, estudou às vezes até coisas erradas. Se você está vivendo isso agora, ou então se você está esperando um edital sair, fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar os 5 erros fatais que a maioria dos concurseiros comete nas 2 primeiras semanas de pós-edital e que podem custar a sua aprovação. Erros que eu já cometi, que o Diego também já cometeu e que eu vi diversas pessoas cometerem ao longo desse caminho aqui dos estudos para concursos públicos e que você vai evitar cometer depois de assistir esse vídeo. E a gente vai conversar sobre tudo isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal e o site Mente de Concurseiro para ajudar pessoas comuns, como você e eu, a passarem em concursos públicos de nível médio, mesmo sem formação jurídica e mesmo que não goste de estudar. E olha, esses 5 erros que eu vou te mostrar aqui hoje são baseados em experiência real, pode apostar. Tanto minha quanto do Diego e de dezenas de pessoas que a gente já acompanhou em pós-edital. Então anota tudo, porque cada erro que você evitar é tempo que você vai ganhar na direção da sua aprovação. Então, feita essa introdução, bora direto aqui para o primeiro erro fatal. E o primeiro erro fatal no pós-edital é você entrar em pânico e querer estudar tudo ao mesmo tempo. E esse aqui é o erro número 1, o mais comum e o mais perigoso. Por quê? Saiu o edital, aí você abre lá o edital para ler e você vê direito constitucional, direito administrativo, penal, processual, português, raciocínio lógico, informática, e aí, de repente, você pensa, olha, eu preciso estudar isso tudo aqui de forma igual, de ponta a ponta. Então, eu vou fazer um cronograma com todas essas matérias ao mesmo tempo. Aí chega segunda-feira, você vai lá, estuda 2 horas de direito constitucional, chega terça, você estuda 2 horas de administrativo, quarta você estuda português, quinta raciocínio lógico, e chega sexta-feira, você já não lembra nada do que você estudou na segunda. E sabe por que isso acontece? Porque você vira a sua semana inteira ali estudando tudo superficialmente, sem fixar nada de verdade. Aí chega na prova, né, você fazendo isso, sabendo às vezes só um pouquinho de tudo, mas não o suficiente para você conseguir acertar as questões. E dentro desse contexto, vem a verdade que pouca gente fala. Nesse pós-edital, você não tem tempo para estudar tudo com a mesma profundidade. E tá tudo bem com isso, porque ninguém tem. O segredo, nesse contexto agora aqui do pós-edital, não é estudar tudo, é você estudar bem aquilo que tem o maior peso na sua prova. Por exemplo, se direito administrativo vale 40 questões, informática vale 5, onde você acha que você deveria focar o seu tempo? Claro que em direito administrativo. Mas não, a galera quer abraçar o mundo com as mãos, ela quer estudar tudo igualzinho e no final não domina nada de verdade. Se você quer estudar todo o conteúdo ali de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, o ideal, como a gente sempre fala aqui no canal, é você estudar antes do edital sair, com base no edital anterior, porque quando sai um novo edital, raramente muda muita coisa. Então, quando o novo edital sair, você consegue só aparar as arestas, aí depois você vai focando ali nessas matérias que têm maior peso, mas você já estudou bem anteriormente todas aquelas matérias do edital. Mas aqui dentro do pós-edital você precisa focar nas matérias que têm maior peso, especialmente se você começou a estudar só depois que o edital sair, porque você não vai ter tempo de estudar tudo. E para você conseguir fazer isso, para você conseguir focar nas matérias que têm a maior importância, o que você deve fazer? A primeira coisa é você pegar o edital e olhar a distribuição de questões por matéria. Então você vai identificar as 3, 4 matérias que juntas valem 60%, 70% da sua prova. Essas vão ser as suas prioridades absolutas nas 2 primeiras semanas. Você vai estudar essas matérias ali pesado, pesado mesmo. Você vai fazer questões, você vai fazer a revisão ali regular.
até você ter domínio real dessas matérias. E como que você vai saber se você está dominando ou não? Através da resolução de questões de provas anteriores, beleza? E em relação às outras matérias, o que você vai fazer? Você vai encaixar depois, sabe? Quando você já tiver uma base sólida ali do que vai valer mais ponto para você na prova. Ou, se você preferir, você separa até um tempinho para elas ali, mas um tempinho bem menor, sabe? Para essas matérias durante essas 2 primeiras semanas. E isso não é negligenciar, isso é ser estratégico. Então vê o que funciona melhor aí para você, porque a gente sempre fala aqui que os métodos de estudo eles devem ser adaptados à sua realidade. Vê se para a sua personalidade fica melhor você deixar essas matérias para depois, ali, depois de umas 2 semanas de você estudando as bases, né, do que mais vai ser cobrado, ou se para você consegue ficar mais tranquila, mais tranquilo, separando um tempinho menor para estudar essas matérias que têm menos peso desde o início, beleza? Mas é isso, você precisa dar mais atenção para o que vai valer mais ponto para a sua prova. Você estudar, como a gente disse, com estratégia. Porque conseguir aprovação em concurso não é sobre você saber tudo. É sobre simplesmente você conseguir fazer mais pontos que os outros candidatos. E você faz mais pontos dominando bem aquilo que vale mais ponto na prova, no lugar de você saber de forma superficial e capenga todo o conteúdo. Então, já anota aí. Nas 2 primeiras semanas, foco total nas matérias de maior peso. Combinado? Com isso, vamos agora para o segundo erro fatal, que é você ficar assistindo ali passivamente videoaulas e não fazer questões de provas anteriores. E esse erro aqui, eu vou te falar, ele dói no coração, porque a gente vê pessoas cometendo esse erro o tempo todo. E esse é um erro tão grave, mas tão grave, que a gente faz questão de ficar repetindo ele a exaustão aqui no canal. E a gente não faz isso à toa devido à importância da resolução de questões de provas anteriores. Por isso a gente massifica o nosso mantra aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Então, sai o edital, às vezes a pessoa vai lá, compra 15 cursos diferentes, fica maratonando videoaula, fazendo resumo gigantesco, grifando o PDF de forma aleatória, e quando chega a hora de fazer questão, ela trava, ela simplesmente não faz questão. Às vezes por medo de errar ou qualquer coisa parecida com isso. Mas esse é o momento de você errar, porque você errando, você sabe onde você precisa melhorar para você corrigir as arestas e conseguir a aprovação. Você precisa resolver questões de provas anteriores no lugar de só ficar assistindo videoaula. Porque assistir aula passivamente é uma coisa, resolver questões da banca é outra completamente diferente. Tem gente que estuda 3 semanas assistindo videoaula e quando vai fazer, às vezes, o primeiro simulado, acerta 30% só das questões. Aí começa a bater aquele desespero, né? Mas fala assim, puxa, mas eu estudei tanto, por que eu estou errando tudo? E a resposta é simples, porque você não treinou. Você viu a teoria, você entendeu ali na hora, mas não testou se consegue aplicar na prova. Tanto que, assim, o primeiro concurso que eu e o Diego a gente fez de verdade foi o concurso do TJ aqui do Rio de Janeiro. Então foi o concurso que a gente acabou cometendo mais erros também, porque a gente não sabia como estudar, a gente não tinha esse hábito e a gente não tinha base de estudo. Então a gente começou a estudar só teoria, a gente não fazia questão. E a gente achava que estava tudo bem, a gente achava que estava dominando tudo. E tinha um professor que ele falava com a gente, olha, vocês precisam resolver questões. Só que a gente estava estudando a teoria, a gente achava que estava entendendo, a gente pensava, a gente não precisa perder tempo com isso, a gente tem que continuar avançando na teoria. Aí beleza, a gente foi fazer a turma de exercício que era esse mesmo professor. Sabe quantas questões a gente acertou quando a gente foi fazer a nossa primeira turma de exercício? Nenhuma. 0, porque a gente não sabia como aquela teoria era aplicada na prática de prova. Não era nem que a gente não soubesse exatamente o conteúdo teórico da coisa, mas a gente não sabia como aplicar aquilo, a gente não sabia como diferenciar aquela teoria, às vezes, numa pegadinha de prova ali dentro da questão, a gente ficava confuso. Então você precisa conseguir fazer questões de provas anteriores desde o início dos seus estudos. Fazer questões de provas anteriores é importantíssimo. E a verdade é uma só, no pós-edital, tempo é o recurso mais escasso que você tem. Você não pode se dar o luxo de ficar apenas assistindo videoaula, não, porque na prova não vai ter professor explicando, só vai ter você ali, a questão e 5 alternativas aí para você marcar. Isso se não for prova da CESP, né, de certo e errado. Mas se você não treinou esse formato, seja das alternativas ou de certo e errado, você vai travar na hora H. Então o que você deve fazer? Tenta separar cerca de 70% do seu tempo ali
para resolução de questões e revisão. E às vezes essa revisão pode ser através da resolução de questões, como você depois conferindo o que você errou, e 30% em teoria nova, dentro desse contexto aqui do pós-edital. Então funciona assim: você assistiu uma aula sobre princípios administrativos, sei lá, às vezes 1 hora de aula, aí você para e vai fazer pelo menos, sei lá, 20 questões sobre princípios administrativos ali da banca do seu concurso. Aí, sei lá, você errou 10 nesse contexto, beleza. Você volta na teoria só daquilo que você errou. Aí depois tu passa, por exemplo, sei lá, 15 minutos revisando ali seus pontos fracos e faz mais 10 questões. Por exemplo, esse ciclo de teoria rápida, questões, revisão do erro e depois mais questões, isso é estudar de verdade no pós-edital, porque cada questão que você erra estudando é uma questão que você não vai errar na prova. Quando você erra no seu estudo pré-prova, você vai acertar quando chegar na hora H. E olha, eu sei que parece assustador a gente errar muito no começo, mas é exatamente isso que você precisa fazer. É melhor você errar 100 questões estudando agora aqui antes da prova do que você errar 5 na prova, que vão te custar ali a aprovação. Então, a partir de hoje, tenta mudar o seu jogo. Estuda menos ali aula passiva, sabe, com videoaula, e mais questões. Estuda mais de forma ativa. E se por acaso você estiver pensando, poxa, Júnior, mas eu nem sei por onde começar a organizar tudo isso, é muita coisa. Calma, que no final do vídeo eu vou te falar como que eu e Diego a gente pode te ajudar com isso, tranquilo? Beleza, mas por hora a gente já tem 2 erros fatais já mapeados aqui. E se até esse momento esse vídeo ele tá fazendo sentido para você, se ele tá te ajudando de alguma forma, já aproveita para deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. E se o botão de hype estiver aparecendo aí para você também, já coloca para esse vídeo poder ajudar mais concurseiros. Porque aqui esse canal é especializado em concursos de nível médio e toda semana a gente traz conteúdo estratégico para você não cair nas armadilhas que aparecem aí pelo caminho. Então já se inscreve que o Diego e eu, a gente vai estar com você até a sua aprovação. Tranquilo? Então, dito isso, agora bora para o terceiro erro fatal, e esse aqui é um erro sorrateiro. O terceiro erro fatal no pós-edital é você estudar sem olhar o estilo da banca. E esse erro é mais comum do que você imagina. A pessoa pega um material genérico de concurso, estuda ali direito administrativo de um jeito que funciona para qualquer banca e acha que só com isso está tudo certo. Aí chega na prova da FGV, toma um choque, porque a FGV cobra de um jeito, a Sesgran Rio cobra de outro, a FCC cobra de outro, a Sebrasp de uma outra forma. Tem banca que às vezes até cobra uma doutrina de leve, por exemplo. Tem banca que vai focar só e somente só na lei seca. Tem banca que às vezes mete ali uma interpretação de texto disfarçada de direito. Se você não estuda pro estilo específico da sua banca, você vai estar estudando no escuro. Então, desde o primeiro dia de pós-edital, tudo que você vai fazer nos seus estudos deve ser filtrado pela sua banca organizadora. Você vai fazer questões? Vai fazer questões só da banca que vai estar organizando o seu concurso. Vai estudar teoria? Se for possível, tenta procurar material que foca no estilo ali da sua banca, ou então dá uma complementada com algumas dicas em relação àquela banca ali específica. Vai fazer resumo? Anota como aquela banca cobra aquele assunto. E aqui vem uma dica de ouro para você. Pega as últimas 3, 4 provas que a sua banca fez, né, para concursos parecidos com o seu e resolve essas questões. Não precisa nem fazer, às vezes, a prova inteira. Só passa o olho ali, matéria por matéria, e anota. Olha, em Constitucional, eles adoram cobrar, por exemplo, direitos fundamentais dessa forma. E aquela outra coisa, eles cobram desse outro jeito aqui. Isso te dá um mapa mental do que você vai esperar para a sua prova. E quando você sentar para estudar, você já sabe, bom, a FGV cobra muito aplicação prática, então eu preciso entender o conceito e saber, sei lá, como usar isso em casos concretos. A Sebrasp, ela já vai colocar muito mais interpretação, não sei, coisa parecida com isso. Você ter consciência da sua banca vai mudar tudo. Você para de estudar no vazio e passa a estudar com um alvo certo. Tranquilo? E agora vamos para o quarto erro, que é você não fazer simulados até estar ali bem em cima da hora da prova que você vai prestar.
E esse erro aqui é clássico. A pessoa estuda, faz questão avulsa, mas deixa para fazer simulado, às vezes ali aquele simulado completão, só faltando uma semana para sua prova. Aí quando ela vai fazer o primeiro simulado, ela acaba desabando, porque às vezes ela não consegue terminar no tempo certo, ela erra mais matérias ali do que ela achava que ia errar, ou então ela se cansa mentalmente no meio da prova, fica nervosa, e aí bate aquele pânico, né? Tipo, faltam só, 7 dias, mas eu não estou preparado para a minha prova. Mas como você deixou para cima da hora, às vezes vai ser tarde demais. E por que isso é um erro fatal? Porque você fazer a prova completa no tempo real ali, como você vai fazendo a prova de verdade, é uma habilidade separada de você saber o conteúdo. Assim, para as pessoas que gostam de futebol, eu não entendo muito, mas aí acaba sendo uma analogia que acho que as pessoas vão conseguir entender mais, seria mais ou menos como você jogar futebol. Você pode treinar, você chutar, você treinar passe, enfim. Mas se você nunca jogou uma partida ali de 90 minutos, você não tem como saber se você vai aguentar aquele ritmo, porque o campo é grande, você vai ter que correr de um lado para o outro, enfim. Você pode até ser bom tecnicamente em todas essas habilidades ali do futebol, mas se você não tiver com o seu corpo e a sua mente preparada para aguentar uma partida inteira, você não sabe se você vai aguentar. E na prova é exatamente a mesma coisa. Você pode estar craque ali em direito administrativo, constitucional, português e por aí vai, mas se você nunca sentou para fazer 100 questões em 4 horas, você não tem como saber se você vai conseguir manter a sua concentração esse tempo todo, se você consegue gerenciar esse tempo entre as matérias, se você vai aguentar a pressão mental de ver todas aquelas questões que são difíceis para você e você não travar ali depois. Isso tudo você só descobre fazendo simulado. E se você só descobre isso faltando uma semana, você não vai ter tempo, infelizmente, de corrigir essas arestas. Nesse caso, eu recomendo que você faça seu primeiro simulado no máximo, uns 15 dias depois do edital, para você ir já se habituando com esse ritmo de prova. E eu sei que parece cedo, eu sei que você ainda não estudou todo o conteúdo, mas o objetivo do primeiro simulado não é acertar tudo e nem sequer é você, passar por todas as matérias. Não, é só você conseguir mapear como que você está para a resolução de prova em si. Ou então para você até ver até onde você está estudando, quais matérias que você está mais fraco, se você consegue controlar o tempo, né? Se você está conseguindo terminar ou não a prova no tempo certo, para você saber o que você precisa fazer para corrigir, se você está travando em algum tipo de questão, se o seu psicológico ele está ficando afetado e o que você deve fazer para conseguir se acalmar se você estiver nervosa, estiver nervoso. Aí você vai ajustando a estratégia com base nesses simulados que você está fazendo. E depois ali, de uns 10, 15 dias, você às vezes faz um outro simulado completo, ou então às vezes até uma semana depois também, para você ir se acostumando cada vez mais com esse ritmo de prova real e sempre nas condições reais da sua prova, o mesmo tempo, sem pausa, sem consulta, mesma caneta, para você tentar colocar aquela aura ali o máximo possível. Com isso, você vai chegar no dia da prova ali com seu cérebro já acostumado com toda aquela situação. Você, já fez aquilo quando você chegou ali no momento da prova 5, 6 vezes, então não vai ser uma novidade para você, não vai ter surpresa. Então seu nervosismo, ele não vai ficar descontrolado. Você já vai conseguir sentar, respirar e fazer aquilo que você treinou para fazer. Essa tranquilidade no dia da prova é muito valiosa. E sabe o que mais? Cada simulado te mostra exatamente onde que você deve focar nas próximas semanas de estudo. Você errou muito constitucional de simulado? Então semana que vem você já ajusta para dar uma ênfase em constitucional. Ou seja, é um ciclo de melhoria contínua. Então já anota aí, primeiro simulado completo até 15 dias após o edital, sem desculpa. Aí depois você vai fazendo ali de forma regular, seja uma semana depois, uns 15 dias no máximo, enfim. E às vezes tem até um outro tipo de simulado secreto também, que vale muito a pena você fazer. Eu falei sobre esse simulado secreto até num vídeo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mas esse simulado ele serve para qualquer concurso. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois desse, porque esse tipo de simulado pode ser o diferencial para sua aprovação ou não. Então já separa esse vídeo para você assistir depois e ele vai estar aqui embaixo. Combinado? Feito isso, agora vamos para o 5º erro fatal no pós-edital. E eu sei que esse erro aqui vai parecer óbvio para muita gente, mas é o erro que mais acontece no pós-edital. E não é exagero, é literalmente o erro mais comum que eu vejo por aí. O erro número 5 é você não ler o edital de verdade. Aí eu sei que você pode estar pensando, puxa, Júnior, mas
Eu li o edital, eu fui lá, abri o PDF, dei uma lida. Mas você leu de verdade mesmo o edital? Se você leu de verdade, com atenção, você está no caminho certo, mas se não foi o seu caso, tenta refletir. Você realmente leu todos os pontos com atenção? Porque a maioria das pessoas abre o edital, vê as matérias, isso quando faz isso, né? Porque tem gente que às vezes nem olha os tópicos das matérias, elas só olham ali as matérias específicas, mas não olham os tópicos das matérias em si. Aí elas já saem estudando aleatoriamente uma matéria de, sei lá, de direito administrativo, e nisso acabam estudando coisas que nem sequer estão no edital, só para você ter uma ideia. Isso não é incomum. Aí, fazendo isso, né, quando a pessoa não lê o edital direito, acontecem 5 consequências graves que podem custar a sua aprovação. A primeira consequência é que você estuda conteúdos, como eu disse, que às vezes nem estão no edital. Porque é isso, a pessoa vai lá, às vezes lê direito administrativo, compra um curso genérico, aí o curso tem 50 aulas, aí cobre tudo mesmo de direito administrativo. Só que o edital do seu concurso, daqueles 50 tópicos, ele cobre, sei lá, só 15, 20 tópicos. Aí você assiste 50 aulas porque está no curso e o resultado, a pessoa estudou 30 aulas ali de coisa que não vai cair na prova dela. E com isso, ela perde semanas, sabe? Um tempo preciosíssimo nesse pós-edital. E isso acontece porque você não leu o edital com cuidado, para você saber exatamente quais tópicos estavam dentro ou fora de cada uma das matérias. E sabe a segunda consequência de você não ler o edital direito? Você não sabe os detalhes logísticos da prova. E aí chega ali no dia D, você toma todo tipo de susto, né? Às vezes você não pode entrar com relógio de pulso, mas você não sabia. A sua garrafa de água não é transparente, como estava escrito no edital. Aí você não sabe se você pode levar lanche ou não, porque às vezes você precisa levar o lanche, mas também dentro de um material transparente, mas você também não leu, você não sabia. A cor da caneta é azul, é preta, pode as duas? E eu sei que parece besteira, mas no dia da prova, essas coisas afetam a sua performance. Imagina o seguinte, você levou uma caneta azul, mas aí a prova só fala que pode só caneta preta. Só aquele desgaste mental de você arrumar uma caneta emprestada e tudo mais, pode não parecer, mas isso vai afetar o seu psicológico no dia da prova. Você vai gastar energia mental lidando com imprevistos que você não precisava estar lidando porque simplesmente você não leu o edital direito. Então, dá uma lida com atenção no edital. E qual que seria a terceira consequência de você não fazer uma leitura adequada do edital? Você não vai saber, às vezes, o formato exato da prova. São 100 questões? São 80 questões? São 120? Sabe quanto tempo você tem? Quantas horas? São 5? Tem redação? Não tem? Sabe, se você não sabe isso com certeza, como que você vai fazer, por exemplo, seus simulados nas condições reais? Você vai treinar errado. Aí no dia da prova, o formato ele te pega de surpresa. Sei lá, se é CESP, Sebrasp, você não sabe se às vezes é certo ou errado ou não, se uma errada vai anular uma certa, enfim, você precisa saber tudo isso. E tudo isso conecta diretamente, como eu falei, com aquele erro 4 que a gente falou. Se você não leu o edital direito, você não sabe como montar o seu simulado. Então tudo isso vai afetar a sua performance. E a quarta consequência é que você pode também perder prazos importantes. Edital tem um monte de prazo. Prazo para envio de título, se for o caso, sabe, se o concurso pontuar isso, né? Prazo para você solicitar isenção ali ou devolução de taxa. Prazo para recurso, se você discordar de alguma questão, prazo para envio de documentos, às vezes comprobatórios de alguma coisa, e se você não leu o edital direito, você pode perder esses prazos. E aí você pode perder pontos preciosos e até comprometer a sua aprovação ali, sua nomeação, por besteira. E a quinta consequência de você não ler o edital é você não saber os critérios de desempate. Alguns concursos, por exemplo, usam idade para o critério de desempate, outros usam ali, às vezes, uma nota em uma matéria específica, tipo português, e isso interessa pra gente. Porque se você não sabe qual o critério de desempate, você pode estar negligenciando alguma matéria que vai justamente poder ser o diferencial para te desempatar com algum outro candidato. Por exemplo, se o desempate é, sei lá, na nota de português, você deveria dar uma atenção especial a português, porque você já sabe que esse é um dos critérios ali que podem te levar à aprovação. Mas se você não leu o edital, você não vai saber isso. Então o que você deve fazer? Primeira coisa, pega o edital, imprime, se for possível, abre no tablet e lê com atenção, sei lá, com uma caneta na mão, marcando, grifando ali os pontos importantes. Você chegou nas matérias? Grifa todos esses tópicos importantes que a gente comentou aqui, com relação às matérias, né, e os tópicos das matérias. Você pega o edital e verticaliza esse edital para você conseguir visualizar todos aqueles tópicos ali de uma forma mais eficaz. Vê a logística da prova, sabe? E marca tudo isso, marca o que você pode levar,
quais são os horários, sabe? O que você não pode fazer, qual é a duração. Leia com atenção também o formato da prova, anota quantas questões vão ser, se vai ter redação ou não, enfim. Aí você anota também os prazos no seu calendário para você não perder nada, ver os critérios de desempate, para você conseguir saber tudo isso. Tranquilo? E outra coisa que é legal de você fazer é você fazer um checklist do edital. Por exemplo, pega uma folha 4 e coloca os pontos principais ali, você anota. Por exemplo, vão ser X matérias no total. As matérias de maior peso são aquela outra e aquela lá. A duração da prova é de Y horas, enfim. O que eu posso levar? Água em material transparente, lanche lacrado, caneta preta, sabe? O que eu não posso levar? Relógio, celular, boné. E se você sabe que você não pode levar relógio, você já tem que ver como que você vai controlar o seu tempo. Quais são os critérios de desempate para eu saber qual matéria dá atenção. Aí deixa esse checklist na sua mesa de estudo para você estar sempre olhando para ela ali. E olha, eu sei que o edital é um documento chato da gente ler, mas esse é o documento mais importante do seu concurso nesse pós-edital. Tudo o que você faz tem que ser baseado no edital do seu concurso. Se você não ler direito, você vai estar estudando no escuro. Então já anota, primeiro dia de pós-edital, antes de abrir qualquer curso, qualquer PDF, qualquer questão, você senta e lê o edital inteiro com calma, com atenção, com caneta na mão, porque isso vai te economizar semanas de estudo errado. E também vai te dar tranquilidade, né, no dia da prova, porque você sabe exatamente o que esperar. Se você evitar esses 5 erros, você já está na frente de 80% dos seus concorrentes. Pode apostar. E olha, eu sei que está parecendo muita coisa, eu sei que o pós-edital é estressante, você tem o edital aberto, aquele monte de matéria olhando para você, o cronômetro correndo, e você às vezes fica pensando, puxa, por onde que eu começo? É muita coisa. E foi exatamente por isso que eu e o Diego a gente criou o guia completo sobre como estudar no pós-edital. A gente pegou tudo que funcionou pra gente, sabe? Tudo que a gente viu funcionar com dezenas de aprovados também, com dezenas de alunos, e a gente organizou tudo no método passo a passo. A gente pegou e organizou tudo isso em 7 módulos que mostram para você exatamente como organizar os seus estudos no pós-edital do absoluto zero. A gente mostra ali como montar um cronograma de estudo de verdade, como priorizar as matérias, como identificar os 80-20 de cada matéria, né? Ou seja, os 20% do conteúdo que valem 80% da sua prova, como fazer revisão cíclica que funciona no pós-edital, como treinar simulados do jeito certo, como gerenciar a ansiedade para você não surtar no meio do caminho. E o melhor de tudo é que você aprende a fazer tudo isso uma vez e usa para qualquer concurso que você for prestar daqui para frente. Porque o método é sempre o mesmo, só vai mudar o edital que você vai prestar. Então, seja às vezes concurso de TJ, concurso de Ministério Público, ou até concurso para os tribunais federais, concurso do INSS, você vai sempre saber identificar o 80-20, né, que são aqueles 20% dos tópicos que vão garantir ali 80% da sua aprovação de forma simples e rápida. E se você está agora em um pós-edital e quer ter clareza do que fazer sem desespero, sem perder tempo testando estratégia que não funciona, eu vou deixar o link para esse guia completo aqui na descrição desse vídeo. É um investimento que pode de verdade ser a diferença entre você passar nesse concurso que você está estudando agora ou você ter que esperar mais 1, 2 anos até o próximo concurso. E antes da gente finalizar aqui, só 2 coisas rápidas. A primeira é a seguinte, me conta aqui nos comentários qual desses 5 erros você já cometeu ou até estava cometendo agora. E também coloca aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade nesses estudos no pós-edital. Eu e o Diego, a gente lê e responde todos os comentários. Então, aproveita e tira suas dúvidas aqui também. E a segunda coisa é a seguinte, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, lembra de deixar o seu like aqui no canal, se inscrever também e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também está em pós-edital. Você pode estar salvando a aprovação dele. E, para complementar tudo que a gente conversou aqui, eu separei 2 vídeos essenciais para você assistir agora. O primeiro é um vídeo sobre como estudar para o melhor concurso de nível médio da atualidade. E o segundo é sobre como você pode fazer aquele simulado secreto que a gente conversou. Então clica no vídeo que fizer mais sentido para você nesse momento e siga afiando o machado da sua preparação. Então abraços e até o próximo vídeo.